Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Menino, presta atenção, bom dia. Vai chegando aí para poder pegar a visão, menino. Porque tá calor, né? Tá quente, graças a Deus, dá graças a tudo. Então a gente assim fica procurando lugar, hora para gravar, porque, né? Temos que vigiar, né? Temos que vigiar. Então preste atenção, menino. Nós estamos fazendo uns vídeo aula, né? Porque os nossos vídeos a nossa proposta é vídeos de hermenêutica bíblica, né? Hermenêutica, forma de interpretar. Então nós aqui, nesses vídeos, nós apenas nos reunimos para poder ver a interpretação do autor, não interpretar a nossa forma de pensar, a nossa sabedoria, ou o que aprendeu com fulano, ciclano, né? Então nós temos esta liberdade em Cristo para adorar, né? Porque foi dito à mulher samaritana lá em João 4:24, né? Haverá tempo que você não adorará o Pai, né? Não precisa ser no monte, não precisa ser no templo de Jerusalém, né? Não foi falado para a mulher samaritana. Haverá um tempo que vai me adorar em espírito e em verdade. E para adorar em espírito e verdade é qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Não é verdade? É só estar interessado, né? É para aqueles que confessam, tomam posse, né? E mantém a confissão. No nosso caso, confissão do amor, né? Da cruz, não é verdade? Do amor já consumado, desta aliança da graça, deste reino, deste evangelho eterno que nós estamos vivendo, não é verdade? Aliança eterna, evangelho eterno, feito por Jesus Cristo. Então, nós estamos fazendo uns vídeos falando sobre três, né? Três títulos, que é a circuncisão, o sábado e o dízimo, que nós sempre ouvimos falar, né? Muitas das vezes somente a parte do dízimo, que fala assim, o dízimo veio antes da lei, é de antes da lei. Então a nossa proposta é entender a Bíblia, entender o que está escrito, né? A forma que o autor que escreveu quis nos passar. A luz do Espírito Santo, né? Com certeza vai nos alcançar. Verdade? Nos alcança todos os dias. É só a gente estar realmente interessado. Não é verdade? Então, nós falamos já sobre o sábado, de antes da lei e durante a lei, e sempre visamos Romanos 10, de 1 a 4, que ali está escrito que o fim da lei foi Cristo. Então o sábado, nós falamos o que significa o sábado lá antes da lei, né? A lei de Moisés, o sábado durante a lei de Moisés, e entendemos que o sábado é em Cristo. O nosso sábado é Cristo, né? Porque sábado é o dia aqui do descanso, e nosso descanso é Cristo. Mas não vamos falar sobre o sábado. Vai lá e vê o vídeo todo, passa, compartilha com outros para que outros entendam, que é muito importante nós entendermos os três: o sábado, a circuncisão e o dízimo, né? De antes da lei e durante a lei.
para poder nós chegarmos à nossa realidade, tá bom? Presta atenção. Então hoje nós vamos nos prender a compreender a circuncisão, que também, né, não é falado, ninguém quer circuncidar, né? Presta atenção, hein? Mas é também de antes da lei, beleza? Então, eu escrevi aqui, a circuncisão também é de antes da lei. A circuncisão foi uma instituição, né, cerimonial. Por isso que lá em Jesus, né, findou, acabou a lei cerimonial. Entendeu, me? Preste atenção. Então, esta lei findou, né? Findou lá em João Batista, né? O fim da lei, a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Preste atenção, último profeta. Então, a circuncisão foi uma instituição cerimonial ordenada ao quê? A Abraão, né? Ordenada a Abraão e os seus descendentes, né? Como sinal o quê? De pacto. Pacto quer dizer aliança, né? Pacto entre Deus e os seus escolhidos. Então, sabemos que a circuncisão foi ali um pacto feito a Abraão. É um pacto para que eles soubessem que aqueles que circuncidassem, né, iriam fazer parte do povo escolhido. Escolhido para quê? Para ser a linhagem que lá na frente Jesus viria. Entendeu? Me presta atenção, né? Porque foi falado, né, em Gênesis, quando houve aquela confusão de Eva com Adão, que se viu nu e tudo mais, e tudo, que escutou a serpente, né? Esse outro vídeo. Então foi falado que Jesus naquele tempo, né, que ele viria, né, para poder consertar tudo aquilo, não é verdade? Está lá escrito em Gênesis, não é verdade? Presta atenção. Então ele escolheu uma família, uma linhagem para vir, uma descendência. E foi através de Abraão que tudo começou a ser escolhido esse povo. Então é preciso que entenda tudo bonitinho. Entendeu? Então esse povo era o povo escolhido. E sendo o povo escolhido, era eles que iriam dar todas as ordenanças, era eles que iriam ser assim guiados por dispensação, por alianças, iam ser governados por Deus, né? Até se concluir, não é verdade? Todo o objetivo do céu. Preste atenção. Então, falamos, né, que a circuncisão foi uma instituição cerimonial ordenada a Abraão e seus descendentes como sinal do pacto entre Deus e seus escolhidos. Esse ritual era parte da herança o quê? Hebraica, pacto para os hebreus, os cananeus e outras nações. Os filisteus não, eles não eram circuncisos, eles não circuncidavam, eles não faziam parte, né? Tanto é que os filisteus, eles eram o quê? Eles tinham problema, né? Lembra lá do filisteu que com Davi, entendeu? Presta atenção, entendeu? Jogou pedra e Davi, né? Assim, pelo poder de Deus, né? Jogou a pedra, o filisteu morreu, gigante, né? Entendeu? Presta atenção. Eles não eram circuncisos. Então, toda criança, né, devia o quê? Ser o quê? Circuncidada. Qual criança? A sua? Não. A do seu avô, do seu tataravô? Não. Toda criança judeu, não é verdade? Que fazia parte da descendência escolhida. Então, toda criança que nascia tinha que circuncidar, né? E quando que se dava essa prática, esse ritual, né, de circuncidar? Era sempre de ano em ano na Páscoa.
vai entendendo, né? Vai entendendo que nós não temos nada a ver com essa Páscoa. Entendeu? Presta atenção. Isso aí é para esses aliançados circuncisos, essa Páscoa. Presta atenção. Não vamos lembrar da nossa Páscoa. Entendeu? Então vamos falar da Páscoa da Bíblia. De ano em ano, então, tinha este rito, né? Presta atenção. Aqueles que iriam nascendo, judeu, né? Então iam circuncidando. Presta atenção, hein? Então eles tinham que circuncidar. Estrangeiro, gente, estrangeiro, aqueles que não eram judeu, não participava da Páscoa. Não, né, daquela circuncisão, daquele rito. Presta atenção. Estrangeiro não participa. Só judeu, só ali os hebreus. Entendeu? Se quisessem ser povo escolhido, tinha que circuncidar. Se não circuncidava, era estrangeiro, não fazia parte da aliança. Presta atenção, hein? Então, eles não participavam. Era que eles não eram o quê? Circuncisos. Eles não eram circuncisos, não fazia parte da aliança. Hoje você faz parte da aliança e você é circunciso. Se você for ver nesta realidade, de lá de sei quantos mil anos atrás. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, está lá em Êxodo 12, versículo 48. Vocês vão lá e ler. Lá está escrito que não era para estrangeiro a Páscoa. Entendeu? Então não tem nada a ver a Páscoa que você conhece hoje com esta Páscoa aqui que estamos falando. Né? Porque eles comemoravam a Páscoa, não era não era para renovar, mas era para poder o quê? Nascer, ser instituído dentro daquela aliança. Então todo ano na Páscoa, né? Qual aliança? A aliança daquele povo escolhido, que era o povo escolhido, aqueles que, né, que Deus, ele sempre, Deus de Abraão, e Isaac e Jacó, ali ele, né, escolheu e vinha ali fazendo uma caminhada ali com eles, levando eles, né, aí no tempo de Moisés, né, no tempo ali do Egito, né, estavam ali presos, teve aquele episódio de José, né, que já era propósito de Deus. Dali eles clamaram, não é verdade? Foi mandado Moisés e tudo veio uma caminhada naquele povo, para aquele povo. Então, aquele resgate que foi feito do Egito, todo ano, né? Todo ano eles comemoravam, que é a Páscoa, né? Então a Páscoa de quem? Deles que passaram por aquela libertação, eles foram libertos, foram salvos do Egito. Entendeu? Então eles comemoravam a salvação. Tá entendendo? Presta atenção. Então, os mestres judaizantes perturbaram Paulo, né? Os mestres judaizantes perturbaram quanto a essa instituição, né? Sobre essa instituição. Eu vou ler um pouquinho. Vou ler um pouquinho, que está aqui em Atos 15, deixa eu procurar aqui, Atos 15. Atos 15. Vou ver aqui, ó. Aí vocês vão anotando aí, vocês depois procurem, entendeu, menino? Presta atenção. Anota para ler depois, para ver depois o vídeo junto e vocês vão vendo. Aqui no Atos 15 diz assim, ó. A controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Entendeu? Porque há uma confusão aí. Hoje, muitos que gentios quer viver como povo da circuncisão, quer viver como hebreu. Entendeu? Hebreu, judeu, Israel, a mesma coisa. Nós não somos Israel. Nós não somos israelitas, meninos. Muitos que estavam lá em Israel não eram israelitas. Ainda mais nós que vivemos numa realidade depois da cruz. Entendeu? Não tem
Não tem, entendeu? Nós não somos. Presta atenção. Porque o pacto mudou, depois da cruz o pacto mudou. Não é mais o pacto da circuncisão, daquele tipo de circuncisão. Entendeu? Mesmo naquele tempo, né, o Criador já queria passar a circuncisão para aquele povo no entendimento, mas que eles não entendiam. Por isso tinha uma cerimônia religiosa para que eles entendessem, né, a aliança. Mas nós entendemos a circuncisão, né? Depois da cruz, o povo passou a compreender, alguns pela fé. Então aqui em Atos 15 diz assim, ó, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos, presta atenção, hein? Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, então aqui essa circuncisão, né, já é do tempo da lei. Então presta atenção. Se vocês não foram circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Entendeu? Presta atenção, presta atenção. Então, tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé, né? De Paulo e Barnabé. Por que discussão de Paulo com Barnabé? Entendeu? Curiosidade para você saber. Porque foi Barnabé que trouxe lá para Paulo ao ensino sobre a circuncisão lá diante da lei, né? Da instituição lá feita, entendeu? Para aquele povo judeu, que Paulo não sabia de nada. Paulo estava compreendendo ali aos poucos, depois que ele foi designado a trazer a verdade para o povo universal, né? Para circuncisos e incircuncisos, entendeu? Foi Barnabé, porque Paulo sabia desta instituição, né, chamada circuncisão, não compreendia. Então foi através de Barnabé. Então por isso que tinha essa discussão entre eles, ó. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão, entendeu? Porque Paulo não estava trazendo aquele tipo de circuncisão, né? Ele já estava trazendo ali a nova visão. Mas aí eles ainda viviam a antiga visão, né? Do tipo antigo da circuncisão. É fácil de entender a palavra, né? É só ter um pouco de boa vontade. Não é verdade? Então, 3. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias, né, da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, né, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Presta atenção. Vou pular aqui para o versículo 22. Então, presta atenção, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé, né? Foram eleitos Judas, chamado Barrabás, Judas, chamado Barrabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos.
mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios de Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de nosso meio, do meio dos circuncisos, entendeu? Sem nenhuma autorização, perturbaram vocês. Entendeu? Alguns judeus saíram ali do meio deles porque estavam entrando na visão da graça. Entendeu? Aí eles estão falando, perturbaram vocês com palavras, transformando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, né? Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, aos quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas, essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocadas e da imoralidade, né? Então, ali estavam em conflitos, né? O Paulo acabou de saber sobre aquele rito da circuncisão e estava também, então, levando a visão, né? Que exatamente o Paulo ele falava da circuncisão que compreendia através de Barnabé, mas veja bem, Paulo ensinava, né, de acordo com a graça. Está aqui em Romanos 2, né? Paulo falando ali aos Romanos, né? Ele disse assim, Romanos 2, versículo 29. Né? A gente tem que ler tudo, gente. Eu vou ler até a partir do 23. Paulo falando para os judeus, né? A circuncisão tem valor se você praticar, pratica a lei. Paulo, entendeu? Evangelizando os romanos, entendeu? Ele falou assim, a circuncisão tem valor se você pratica a lei, né? Porque a circuncisão fazia parte do quê? Da lei, ali, né? Da lei, dos aliançados, dos hebreus, né? Presta atenção. Olha ele. Mas se você é transgressor da lei, né? Se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou o quê? Incircunciso. Entendeu? Transgressor da lei, porque pecado era transgredir a lei. Mas veja bem, quando não está falando lei no singular, não está falando transgressão das leis. Isso aí é uma coisa também errada, que às vezes as pessoas compreendem de modo errado. Não é pecado não era transgredir as leis, as 613 leis. Não! Pecado era transgredir a lei. Entendeu? Qual era a lei no singular? Os 10 mandamentos. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, que a gente que não é circunciso, se a gente ficar observando as coisas que eram lá da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Entendeu? Presta atenção. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor que é da lei. Eu até lembrei agora de Gálatas 3, versículo 10. Né? Vocês vão lá e ler bonitinho o que está escrito lá, hein? Porque se você é doutrinado e se doutrina, você doutrina outros pela lei,
Tem que ser por todas as leis, pelos 10 mandamentos, entendeu? Não pode cumprir fazer uma coisinha da lei e não fazer outras, entendeu? Por isso que lá Jesus explicou em Mateus 23, 23, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas vocês negligenciam as outras coisas, entendeu? Leia lá, hein? Então ele diz assim, ó, porque não é judeu quem o é apenas o que exteriormente, nem é circunciso, que é somente o que é na carne. Agora veja bem, vamos destacar esse versículo, Romanos 2, versículo 29, né? Que aqui traz a circuncisão que Paulo começou a pregar, né? A verdadeira circuncisão, né? Que universal, que Deus o tempo todo, o Criador queria passar, né? A comunhão, né? Então ali se aliançavam para ter comunhão, né? Por isso que Jesus na última ceia falou, fazer isso em memória de mim. Não é o ritual, não é a cerimônia, porque aquilo findou, né? Mas é a comunhão, o partir do pão. Ali que isso que Jesus falou na última ceia de Páscoa, o jantar de Páscoa. Ceia quer dizer jantar. Então, no último jantar de Páscoa que ele fez com os seus discípulos judeus, com aqueles que eram aliançados, Jesus também era aliançado, era judeu, fazia parte daquela aliança, né? Porque ele veio naquela aliança, né? Por isso que até tem a expressão que fala filho de Davi, né? Que veio da linhagem de Davi, presta atenção. Então, presta atenção nesse versículo de Romanos 29, que é o que interessa aprender, entender. Paulo falou para eles assim, ó, porém, judeu é aquele que o é interiormente, entendeu? E circuncisão é a do coração. Estava falando ali, exortando eles, é a do coração, verdadeiro, não é esse rito, essa cerimônia, mas é a verdadeira, é o do coração. Pelo que espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Então vamos avançar no que nós queremos falar. Então o cristianismo, né? Apoderou-se desse significado da verdadeira circuncisão, né? Que vem o que? Do coração. Entendeu, gente? Presta atenção. Então vamos aqui continuar compreendendo. Então, sabemos que a circuncisão começou lá em Gênesis, né? No pacto, não é verdade? Vamos sempre rever isso. Presta atenção, é uma aliança feita por Deus para os judeus, para aquele povo. Tanto é que quando Jesus veio, né, lá em Mateus 15, versículo 24, com aquela mulher da migalha do pão, ali quando foi falar com Jesus, Jesus falou, eu vim apenas para Israel. Em Mateus 10, 5, ele mandou o quê? Pregar, a sua igreja, que eram os 12, mandou pregar para quem? Para os ovelhas perdidas da casa do Pai. A casa do Pai era Jerusalém, né? Templo ali de Judá. Presta atenção, hein? A casa do dízimo, do tesouro, que alimentava os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Entendeu? Presta atenção. Então, Constantino mudou a verdade de Deus em mentira. Não por livre-arbítrio, não, né? Mas porque tudo é do controle de Deus, né? É Deus quem governa o povo, sempre governou por alianças, né? Quando Jesus veio, foi a quinta aliança e ele trouxe a sexta graça, entendeu, minha? Presta atenção. E nós, pelo conhecimento, né, caminhamos e estamos na sétima aliança, sétima dispensação, que é o Evangelho eterno, né? Presta atenção, hein? Somos um com ele, né? Somos um com ele, assim como ele era um com o Pai. Entendeu? Me presta atenção.
Então, não por livre-arbítrio, né? Porque ele que governa, né? Por dispensação. O cristianismo, né? O cristianismo romano, esse cristianismo romano, que veio com todas as coisinhas de cerimônias religiosas, né? Então, mas isso foi o quê? Sabedoria humana, ou sabedoria ou astúcia, né? Não sabemos qual a palavra certa para se empregar, entendeu? Então veio de lá, né? Essa ceia que da Páscoa, que não sabe se é Páscoa, se é essa santa ceia, né? Porque aí entrou a santo jantar, né? Porque ceia é jantar, não é verdade? Mensal, né? Porque a Páscoa era anual e era para isso, né? Não para se renovar, não é verdade? Renovar a aliança, porque quem fez a aliança foi Deus lá no princípio com os circuncisos, né? Ele fez a aliança. Então, todo ano, né, as pessoas ali se fazia a cerimônia para entrar mais para a aliança. Não é para os que já estavam na aliança renovar. Porque Deus, ele é soberano, ele que fez a aliança. Presta atenção, hein? Então, a aliança para entrar para ser o quê? Circunciso. Entendeu? Então, essa Páscoa é lá deles, dos hebreus. A Santa Ceia é outra coisa. Essa Santa Ceia veio de Roma, né? Mensal, né? Vem de Roma, né? Desse governo aí da sabedoria de Roma. Então, o cristianismo romano abandonou o sábado, né? Que já falamos no vídeo que falamos do sábado. Sabemos que foi Constantino que decretou, mudou o sétimo dia para o primeiro dia, né? Batizando de domingo por causa de Domiciliano e adorando o Deus Solano. Então sabemos que ele decretou em 7 de março, né? Do ano 321, e tirou o dia sétimo de adoração para o dia primeiro. Então esta ordenança vem do homem, que muitos confundem, né? Domingo é dia do Senhor. Claro, domingo é dia do Senhor todos os dias, não só domingo, mas todos os dias é dia do Senhor, é dia de adorar em espírito e em verdade. Mas o decreto em si veio de Constantino, veio do homem, entendeu? Veio do homem, é terreno. Então falamos sobre isso, e a circuncisão, né? Nós já estamos entendendo que foi um pacto feito também para os hebreus, né? Para os hebreus. Então, e lá na lei, eles, porque eram hebreus, continuaram ano a ano, né? Agregando mais, né? Aqueles que criam, não é verdade? Porque no deserto eles morreram por causa de quê? Por causa de incredulidade, não é verdade? Mas quando eles prosseguiram, né? Prosseguiram para o entendimento, então foi agregando mais, não é verdade? Aqueles, claro, que ultrapassaram, porque os velhinhos morreram tudo no deserto, falando de incredulidade, mas estou falando da sua descendência, porque a aliança foi feita para Abraão e a descendência. Presta atenção. Então, a circuncisão do judaísmo só continuaram com a prática dos dízimos. Só o dízimo ultrapassou, né? Chega até a nossa realidade. Mas nós vamos no próximo vídeo falando sobre isso entender também o dízimo de antes da lei, o dízimo de durante a lei, entendeu? Me preste atenção. E vamos compreender também sobre esse assunto. Então muitas coisas foram mudadas, a verdade de Deus e mentira. Já falamos no outro, quem quiser aprenda sobre mitraísmo, né? Gnosticismo, que vai entender muitas coisas, né? Sabendo sobre mitraísmo e gnosticismo, vai entender porque pela passagem de Mateus 7, versículo 21 a 23, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Mas eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso no seu nome, mas do 23, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por que Deus não conheceu, né? Quem fez tantas maravilhas religiosas, tantas maravilhas no nome dele, né? Curou no nome dele. É para se aprender, é para se entender. Então, mudaram, né? O sistema aboliram a circuncisão da aliança
feita a Abraão, mas fizeram vista grossa, né? Segundo o dízimo, só o dízimo, né? Presta atenção. Tanto é que não é difícil você ver pregação sobre predestinação. Ninguém, né? É difícil, não, só prosperidade, não é verdade? Presta atenção. Então, nós vamos compreender, né? Vamos ler um pouquinho aqui de Romanos 2, do versículo 25 a 29. Eu acho que já li, né? 25 a 29. Vou ler no 17, para poder entendermos mais um pouquinho. Aqui, os judeus e a lei. Presta atenção, Romanos 2, versículo 17. Ó, Paulo falando para eles. Vocês procuram ler textos e contextos para poder compreender, né? Que a gente não pode estar lendo tudo aqui. Então, ó, mas se você diz que é judeu, Paulo falando para eles, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas, né, excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, né? Porque Paulo está falando isso aqui, estou falando por Romanos, que o Romanos era assim, querendo ser um babamamã, né? Tanto é que de Roma que vem todos esses ensinos, né? Esses ensinos que ultrapassou, que nós temos na nossa realidade até hoje, não é verdade? Que embora muitas coisas foi tirada, né? E em 1517, na verdade, assim, foi derrubado, né, por Martinho Lutero, mas muitas coisas, né, depois ultrapassou. Então entrou os protestantes, que fala hoje em dia, os evangélicos, na verdade. Mas acontece, desculpa aí que ligado, tá vendo, Pati? Entendeu? Mas acontece que eles têm que entender, né? Os romanos, o Paulo queria que os romanos se compreendessem, né? Compreendessem a situação, entendeu? Então, eles não eram bambambam de coisa nenhuma, né? E realmente acabou sendo, né? Porque até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, eles continuam com aquela realidade do pacto antigo, não é verdade? Fazem até templos, né, de fulano, de ciclano, templos, né, porque se esquecendo que os templos foi de antes de Jesus, né? Jesus, quando veio, derrubou o templo. Os discípulos ali, Mateus 24, né? Os discípulos ali mostrou a beleza do templo para Jesus. Jesus não deu a menor importância, falou assim, entendeu? Não vai ficar pedra sobre pedra, porque o que interessava a Jesus era o templo espiritual. Então era preciso o templo físico ser ignorado para poder a gente ter a realidade do templo espiritual em nossas vidas, né? A nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse 21 todo. Entendeu? Presta atenção, hein? Então você que detesta ídolos, né? Rouba os templos, ele está perguntando. É você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Então veja bem, é sempre singular, está falando da lei moral, que é os 10 mandamentos, não está falando de todas as leis, não. Entendeu? A pessoa confunde muito isso. Então aqui versículo 25, presta atenção, ele falando, a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircunciso. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Tanto é que você vigia se essas coisas é da lei. Vamos esquecer diante da lei, mas é da lei? Qual é da nossa realidade? O que você pratica? Você está praticando? É da lei? Responda para você mesmo. Romanos 10:4. Ali você lê de 1 a 4, que fala que eles tinham zelo por Deus, mas sem conhecimento.
Entendeu? E eles foram destruídos porque faltou conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Porque eram os sacerdotes que não ensinavam, né? Isaías 29, 13, o povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque ficam maquinalmente aprendendo homens com homens, e certamente seguindo o que o homem ensina, entendeu? Ignorando a graça de Deus. Ignoraram Jesus, chamaram ele de Boizebu. Não é verdade? Bem, 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor que é da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne, entendeu? Então nós temos que compreender a palavra de Deus. Temos que compreender. Então estamos caminhando para o fim. E para um maior entendimento, vamos ainda ler aqui, né? Que eu escrevi assim, ó, o primeiro pacto a Abraão, primeira aliança, foi através do quê? Da circuncisão, né? Da circuncisão. Então, a circuncisão era para o quê? Identificar os aliançados, né? Era para identificar os aliançados. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês, Deuteronômio 10, versículo 16. Deixa eu ver aqui. Vou ler primeiro Jeremias 4:4. Entendeu? Vai anotando aí, para entender. Depois você lê tudo, mas eu estou correndo aqui. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá. Tá vendo? O homem de Judá, a linhagem de Davi, né? E moradores o quê? De Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Entendeu? Porque Jesus, quando veio, isso aqui era profecia, né? Jeremias. Porque Jesus, quando veio, ele veio o quê? Para juízo. Ele acabou com tudo. Entendeu? E veio e acabou com o templo físico, com a hipocrisia, né? A gente mesmo chamou todo mundo de hipócrita, né? Presta atenção. Então, aqui, vamos ler em Deuteronômio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deuteronômio. Né? Deuteronômio 10. Deuteronômio 10. Versículo 16. Cadê você, menino? Versículo 16 diz assim, ó. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Lembre-se que Deuteronômio, né, o quê? Foi a segunda lei, né? A repetição da segunda lei, né? Repetição por quê? Repetiu para os descendentes, que os hebreus morreram lá, os velhos morreram tudo lá no deserto. Então, quando Josué e Caleb conseguiu levar a descendência para o Jordão, repetiu a lei, né? Repetiu a lei ali. Então foi por isso que vigorou também na lei. Entendeu? Me preste atenção. Então, para a gente agora finalizar, né? Então, aqui também a circuncisão, anotei aqui, ó, era para mostrar o amor, o verdadeiro amor, a comunhão, né? Por isso que quando fala também lá depois da cruz sobre os mandamentos, ele se resume em o quê? Ele se resume em amar, em um amor. Na verdade, foi escrito isso, foi entendido, né? Por isso que João lá, ele chamou o povo de raça de víbora. Lá tá, acho que está Mateus 7 por ali. Que ele fala, chama o povo de raça de víboras, né? Tá falando com eles, com os judeus, né? Raça de víboras, que não compreendiam. Eles pegavam a circuncisão e faziam até, mas por lei, por ordenança, e não por amor, para ser aliançado. Entendeu? Minha presta atenção.
Então vamos finalizar. Vamos finalizar agora, nesse momento, com Gálatas 2. Com Gálatas 2, menino. Presta atenção, hein? Vou ler para vocês alguma coisa aqui, ó. O apóstolo, aos judeus e aos gentios. Gálatas 2. Vocês lê todo. Eu só vou ler aqui a partir de alguma coisa. Eu só ler aqui a partir de 1. Vou ler a partir daqui de tudo, ó. 14 anos depois, Paulo falando para os Gálatas. Fui outra vez a Jerusalém com Barnabé. Entendeu? Foi com Barnabé. Olha que Barnabé foi que instruiu ele, segundo a circuncisão. Aí ele falou assim, ó. Levei também Tito. Aí ele falou assim, ó. Fui em obediência a uma revelação. Presta atenção, gente. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. A revelação que ele recebeu da luz, entendeu? Da revelação que ele recebeu do Espírito, não foi de ninguém. Entendeu? Não foi de carne. Aí ele disse assim, ó, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência. Entendeu? Então ele começou falando sobre o assunto da graça para os gentios, a liderança dos gentios, liderança dos judeus, entendeu? Dos hebreus, porque eles eram os influentes religiosos, Aí ele fala assim, ó, que pareciam de maior influência, para não correr ou ter o quê? Corrido em vão, Que ele tinha que ir lá no alicerce dos aliançados primeiro, para depois falar para os que não eram aliançados, os gentios, que somos nós, entendemos? Fazendo parte, Presta atenção. Aí diz assim, ó, 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter a circuncisão, E isso surgiu, ele diz, isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduziu à escravidão. Entendeu, menino? Igual hoje a graça, a gente prega a graça, então muitos se filtram fingindo que está entendendo, mas na verdade quer levar a gente para o pacto da lei, porque eles vivem a lei, falam da graça, mas vivem a lei. Porque se vive uma coisa da lei, então tem que viver todas, Verdade? Presta atenção, está escrito mesmo que eu estou falando. Então, a esses não, olha, presta atenção, versículo 5 de Gálatas 2. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Está linda a palavra, Presta atenção, hein? E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os bambambãs judeus, entendeu? Presta atenção, que pareciam ser alguma coisa. Presta atenção. O que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Entendeu? Ele não separou só fulano, ciclano, pegou, que Deus botou dons, nos homens para aperfeiçoamento. Mas eles pegaram os dons e se intitularam. Então ele não pegou esses que se intitularam, ele pegou, o véu foi rasgado, para todo aquele que crê. Presta atenção. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Então, quando nós estamos entendendo a graça, gente, esses que praticam coisas da lei, nada nos acrescenta. Entendeu? Agora, pelo amor de Deus, temos que respeitar, porque as pessoas têm... a Bíblia toda fala que é de dura cerviz. Entendeu? Coração é mente, coração endurecido, cicatrizado pela religiosidade, por tudo aquilo que aprendeu o tempo todo, deu o tempo do vovô, da babá, de fulano, de ciclano, entendeu? Então ficou cauterizado, é difícil de eles compreenderem, entenderem. Eles lêem, entendeu? Mas vivem pela tradição, pelo aquilo que foi ensinado. Tá entendendo? Mistério. Nós temos que respeitar, entendeu?
Respeitar é uma coisa, mas fazer parte é outra. Entendeu? Então nós temos que fazer comunhão com nossos irmãos, porque o próprio Jesus falou, né? Você amar somente os da casa, amar somente os seus é fácil. Então nós não precisamos ter aquele que não tem visão de inimigo, não. É amigo, é irmão, amado. Que o próprio Deus não usurpou de ser igual a Deus. O próprio Jesus, né? Não usurpou de ser igual a Deus. E nos amou primeiro. Nós temos que amar uns próximos como a nós mesmos, né? Foi assim a palavra. Então não vamos julgar segundo o que eles entendem, né? Agora, em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, você lê lá. Foi dito, pregue a palavra, quer eles queiram, quer não. Entendeu? Cumpre cabalmente seu ministério. Quer eles queiram, quer não. Pregue a palavra. É isso que nós temos que fazer. Não arrumar inimizade, mas cumprir o ministério. É isso que Paulo fazia. Entende? Nada acrescentava, ele também não se intimidava com os mamães de Deus. Presta atenção. Então ele disse assim, ó. Presta atenção. Então, Paulo disse assim, ó. Esses digo que pareciam ser de maior influência, mas nada me acrescentaram. 7. Pelo contrário, quando viram que me haviam sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, porque hoje generaliza tudo, né? Pega aquela igreja que foi edificada em Pedro e traz para a nossa realidade. Não é. Né? Aquela igreja edificada em Pedro foi para os circuncisos, Judéia, presta atenção. Entendeu? Então, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios, para universalmente, né? Para os que não é da aliança dos hebreus. Entendeu, menino? Presta atenção. Pedro chegou a compreender isso. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas me parece que é a 2 Pedro, capítulo 3, você vai achar ali, ler todo, ou é o 1 Pedro, não sei. Sei que é o capítulo 3. Vai entender que Pedro acaba entendendo o que Paulo está falando. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça, presta atenção, gente, é fácil, né? E quando reconheceram a graça que Paulo pregava, né? Presta atenção. Aí ele disse, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão. Ah, que maravilha, né? Então vamos nos estender as mãos da comunhão, vamos compreender a palavra, ter amor, ter humildade, né? E viver em comunhão na palavra, né, de Deus, não é verdade? Porque, já disse em outro vídeo, né? Não importa quem planta, não importa, quer dizer, não importa quem rega, né? Porque quem plantou foi Paulo, né? Foi Jesus Cristo, foi Paulo. Então, quem rega somos nós todos, não é verdade? É fulano, é ciclano, é o pastor, é o professor, é a vizinha. Então, vamos tratar a cada um como maior, né? Como maior, assim é a palavra está escrito, né? Então, vamos considerar uns aos outros, respeitar, não julgar, né? Porque julgaram até Jesus, chamaram ele de Beelzebul. Mas nós não, nós temos o entendimento do amor da cruz, não é verdade? Que mesmo eles mesmo não sendo justos, mas foram salvos, libertos, foram justificados pelo amor, né? Romanos 5 todo. Então, temos que compreender. Então, Paulo falou para eles, né? Versículo 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Claro, né? Temos que lembrar os pobres. Por isso que Paulo exortou através lá do livro de Coríntios, que depois vamos falar sobre isso, que ele falou, vamos dar com alegria, né?
Vamos dar com alegria, porque fora da lei, nós não temos ordenança mais, porque o fim da lei foi Cristo. Romanos 10:4. Mas agora vamos ofertar com alegria no coração, né? Para poder ajudar os nossos irmãos, não é verdade? Então, para poder ajudar, né? Para poder ajudar os necessitados, aqueles que eram necessitados. Por isso que ele aí em 1 Coríntios 11 tem aquela exortação, que ele fala sobre aquele povo que estava comendo, com os comelões. Ele falou, vocês não comem em casa, né? Porque eles comiam e eles humilhavam os pobres, na verdade, em vez de ser, né, de repartir o amor de Deus, a comunhão que foi ensinado, né, no último jantar da Páscoa, na verdade. Ele ergueu o cálice, essa é a nossa nova aliança, aliança do amor, na verdade. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Entendeu? E presta atenção, vamos ficar por aqui. Eu espero que eu tenha me feito entender. Entendemos aí o que é a circuncisão, né? Como começou durante a lei e o que é a circuncisão, né? Que é o amor, né? Que está no nosso coração, mente, para a gente participar sempre da comunhão. Ninguém faz nada sozinho, né, irmão? Então temos em tudo ter comunhão, visão, mas ter assim, a unidade, né, tem que estar realmente na graça, né? Não pode um puxar para cá, outro puxar para lá. Não é verdade? Presta atenção, foi falado até a Josué, né? Josué, não vá para a esquerda, não vai para a direita. Para nós foi falado, né? Filipenses 3, a partir do versículo 11, né? Prossigamos para o alvo, para a soberana vocação, que não em religiosidade, mas em Cristo Jesus. Continua compartilhando nossos vídeos, comentando, curtindo, tá bom? Por favor, se inscreva em nosso canal. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Paz seja convosco.